Salve, salve, empreendedores dessa Brasólia. Mais um episódio do podcast Café com Números começando. E no dia de hoje a gente tem um convidado todo especial, o nosso querido Guilherme Maluli. Ele que é CEO do grupo Espaço Físio, fisioterapeuta, especialista em ortopedia pela UNB, especialista em acupuntura, quiropracia, formado em Pilates pela Fisiopilates, possui MBA em Gestão de Saúde pela FGV e é casado com a nossa amiga Thaísa e pai de dois lindos meninos, João Guilherme e o Joaquim. Fala, meu camarada, tudo bom? Meu amigo Antônio Jorge, estamos aí, né? Vamos lá falar um pouquinho Vamos. sobre esse mercado de fisioterapia em Brasília, a quantas anda, tanto para a parte de empreendedorismo quanto para a parte de profissão, carreira mesmo, quem está querendo entrar nessa área. Então, para você que está chegando agora aí, podcast Café com Números, já pega sua xícara, vem com a gente tomar esse golinho de café. Que o bate-papo vai ser tranquilo, falando sobre gestão financeira, empreendedora, negócios, profissão, carreiras na área de fisioterapia aqui no mercado de Brasília. E vamos começar então falando um pouquinho sobre, cara, quais são as frentes de atuação da fisioterapia? Para quem está lá agora em casa, tranquilão, falando, rapaz, estou querendo fazer fisioterapia, acabou o segundo grau ou estou querendo pivotar minha profissão. Quais são as frentes que a fisioterapia traz para esses profissionais? Primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem a hora que o pessoal vai assistir, né? Muito obrigado aí. Convite do Antônio Jorge. Vim ilustrar um pouquinho do que é a fisioterapia hoje no DF e no Brasil, né? Para as pessoas que querem investir, querem escolher isso como carreira, né? Uma carreira linda, você tem que se apaixonar por ela, porque ela não é fácil como qualquer. Hoje não está fácil para começar uma carreira. Não existe milagre em nenhum lugar. Se te contaram isso que é um milagre, isso não existe. Você tem que trabalhar muito para o milagre acontecer. Aí ele vem. Falando um pouco sobre a fisioterapia e como está hoje. Hoje eu tenho um time, né, de 55 colaboradores nas minhas empresas e se você quer ser empreendedor, é interessante você passar por ser empregado um pouco, para você ver como é que funciona, colar no seu chefe, no dono da sua empresa, aprender com ele, ver o que que ele faz, como é que ele faz, ver o que que ele faz de certo e o que que ele faz de errado. E a partir daí você filtrar tudo que você tem, de somar com o que você tem de bom, para que você jogue isso na sua profissão e cresça como fisioterapeuta. É uma profissão que eu sou apaixonado, eu consigo ajudar pessoas com ela, né? Não tem como eu não falar de números se eu não falar de atendimento humanizado, porque os números só acontecem se você tem paixão pelo que faz, se você tem humanidade, você cuida de pessoas, e a partir daí você precisa ter esse olhar humano, de amor pelas pessoas, de cuidado, porque senão os números não vêm. Não pense que um negócio venha apenas por você fazer boas planilhas e boas contas. Isso não acontece se você não tiver paixão envolvida. Então, a primeira coisa, escolher a profissão, tem que ter paixão. Tem que ter paixão porque você vai cuidar de pessoas, você vai ver pessoas cadeirantes, que deixaram de andar, que tiveram uma lesão. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, ser empreendedor na área de fisioterapia. É interessante você pegar um nicho de mercado, né? Um nicho que esteja na moda, que esteja e ser o melhor naquilo. Legal. Você tem que ser o melhor daquilo. A partir do momento que você abre uma porta de fisioterapia, você tem que pensar em ser o maior, ou pelo menos o melhor. Se você não for o maior, não tem condições financeiras, mas que seja o melhor. Você sozinho consegue ser o melhor. Quando eu comecei com eu e a Thaísa, minha esposa, que eu a amo, é minha sócia nos negócios, em tudo, atendendo na minha clínica, com um telefone sem fio no bolso, porque eu não tinha dinheiro para pagar a secretária, mas a gente fazia o melhor, cara. A gente fazia, atendia, dava o sangue e fazia o melhor. E o segredo, acredito, do nosso sucesso vem dessa paixão associada em fazer sempre o melhor. Pô, bacana. Então, tu já passou até um pouquinho que eu ia te perguntar, que era com relação a quais os desafios. Então, qual é o desafio dessa formação até a gente chegar para você entrar dentro do mercado e trabalhar? E aí, no futuro, sim, querer abrir uma porta, querer atender alguém, querer levar essa atenção para frente.
Quais são esses desafios aí que você vê dentro da carreira, dentro da profissão de fisioterapia? Primeiramente, uma boa formação. Esse é o primeiro desafio de você encontrar. Tem umas boas faculdades aqui no DF Tem hoje? boas faculdades no DF. Não vou citar nome para não Sim, por mas hoje a gente questões consegue formar éticas. bons profissionais de fisioterapia? Conseguem. Tem algumas que enganam, que acham que são as melhores, mas não são. Mas tem umas que formam profissionais muito capacitados. E isso depende muito do profissional também. Querer correr Querer atrás, correr fazer um atrás. estágio, se preocupar com Isso. Eu formação. acho que a gente aprende fisioterapia trabalhando com fisioterapia. Você aprende a técnica, você aprende a teoria na faculdade, mas quando você é jogado no mercado é completamente diferente da teoria. É atendendo 4 pacientes por horário, 5 pacientes, em algumas clínicas 8, 10, e você E o tem que pessoal, dar porque rotatividade. e a galera é aberta para poder capacitar o pessoal, preparar o pessoal, quem está lá já na carreira. Então, acabei de me formar hoje, vou entrar como fisioterapeuta. Quando eu chego numa clínica, há uma recepção de quem está ali atendendo, há uma recepção de quem já está há um tempo no mercado. Você E- acha que uma competitividade, tipo, pô, mais um tá entrando, então, pô, vou olhar para ele de cara feia, eu vou correr dele, eu vou tratá-lo, vou treiná-lo mal, alguma coisa nesse sentido, ou o pessoal é receptivo, acolhedor? Eu não tenho esse problema na espaço físico. Eu não tenho esse problema. Mesmo quando o próprio profissional que está querendo entrar, seja às vezes um pouco, como é que eu posso te falar? Não seja tão Inexperiente legal. ou não Não, tão, tão o bacana? cara meio, o cara fechado, não seja legal. Eu mesmo assim, eu não tenho esse problema na clínica. Mas eu não tenho esse problema por aquilo que eu já falei lá no começo. O mesmo amor e o cuidado humanizado que eu tenho com os pacientes, eu tenho com a minha equipe. E a Então é fácil partir entrar daí, hoje ali. isso transcende para a equipe e isso vai como se fosse uma onda para todos. A postura que você, como proprietário, tem na empresa, ela passa para os seus colaboradores. Se você é um mau profissional, deixa as coisas sujas, seus profissionais vão fazer a mesma coisa. Pô, Se boto você fé. é exemplo, se você faz tudo direitinho, trata as pessoas com humanidade, respeito a todos, menos problemas desse tipo você vai ter. Eu tenho isso. E tanto é que as pessoas que não têm esse tipo de comportamento, elas não conseguem ficar na empresa. É impressionante. Elas pedem Ela pra fica um sair. mês, elas mesmas pedem para sair. Dificilmente eu tenho que mandar alguém embora. Eles Não, mesmos não tem uma já vibe saem. de estar Raro. nessa. Eu não lembro a última vez que eu mandei alguém embora. E tu acha que dentro, assim, tu tá falando da Espaço Físio muito como capacitadora dentro do segmento, mas você replica esse tipo de atitude, esse tipo de posicionamento para os outros teus colegas de profissão que também já chegaram a empreender? Como é que você acha que tá essa parte de gestão nas outras clínicas de fisioterapia aqui em Brasília? Então, como eu disse antes, né? A partir do momento que eu abri uma porta, eu me propus a ser o melhor em todas as áreas e o maior, tentar ser o maior. Do dia que eu abri até hoje, é uma luta incansável para tentar ser o melhor e o maior de Brasília, que é a área que eu atuo. Diante disso, sendo o maior e o melhor, não tem. Não sei se eu sou, né? Eu tento ser, né? Pelo amor de Deus, que pretensão a minha, pelo amor de Deus. Não, mas enfim, é o que eu tento ser todo dia. É, fugiu a pergunta, Juninho, desculpa, Antônio. Não, tô falando assim, cara, quando você acha que o mercado, o segmento, teus Tá, parceiros, dos teus pares, colegas, né? Então, tem essa. eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que muitos não têm essa visão de empreender na área de fisioterapia. E nenhum olhar voltado Porque, para funcionário, um olhar voltado para capacitação, um olhar voltado para formar esse time de liderança em que vai conduzir os tratamentos ali. problema hoje que eu vejo com os meus colegas, alguns, nem todos, tem alguns que já estão mais profissionais e tal, mas a maioria é que essa paixão que eu falei da profissão vira a única coisa do negócio. Você esquece dos números, esquece do, da parte do RH, né, que é o que nós estamos falando, Sim. né, de como tratar o seu colega, apesar disso ser uma forma natural na Espaço Físio. Eu tenho alguns colegas que são mais ríspidos com os funcionários, né, que têm uma atitude mais rígida com o pessoal, e eu acho que não são todos que têm essa visão. É muita característica minha
né, do que eu faço lá na Espaço Físio. Entendi. Você vê a galera, assim, da minha experiência, que lá na ACT a gente trabalha com essa linha de ter muitos profissionais da área de clínica, porque a gente faz essa gestão, uma terceirização financeira para eles, e a gente vê realmente essa dificuldade em separar o joio do trigo, em a parte assistencial e a parte de gestão empresarial. Então, você acha que realmente a gente está deficitário aqui nas clínicas de fisioterapia, nessa parte de gestão empresarial? O pessoal olhar a clínica como realmente um negócio próspero e olha muito só focado no assistencial, esquece de gerir pessoas, esquece de gerir números, esquece de gerir atendimento, gosta por qualidade de atendimento. Como é que você vê isso aí dentro? Com certeza. A gestão principalmente. Por quê? Normalmente o dono da clínica, ele está emergido na operação. Ele está atendendo o paciente de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. E aí ele não tem tempo para esse tipo de coisa. Eu já estive nesse lugar, de ficar atendendo de 7 a 7, chegar em casa, pegar o notebook e ficar até às 11 fazendo números. E aí a minha família indo para o espaço, né? Mas eu notei, vi esse processo e eu vinha tentando parar de atender. Fiquei quase 5 anos tentando parar de atender. Até que eu fiz Com um burnout e tive que parar de a uma força. forma à força, né? Mas enfim, as coisas acontecem pro bem sempre, né? Eu parei, voltei alguns anos depois, mas eu tô com 2 manhãs para não, porque eu gosto de atender. Uhum. Poderia ter parado, mas eu amo fazer isso, né? Então, como é uma paixão, a gente não pode deixar de fazer. Mas os outros dias eu me dedico à gestão, a visitar as outras unidades, a saber como é que tá meus sócios, né? Então, nossa operação tem sócios, né? Um sócio em cada unidade, como é que tá isso? Então, eu me dedico a esses números, a bater um papo com os pacientes na recepção, bater um papo com os fisioterapeutas de forma natural. Eu não vou ali obrigado a fazer isso, eu gosto Pô, de bater bacana. isso. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente já entrou um pouquinho dentro da Espaço Físio, eu queria que você contasse para mim um pouquinho, assim, como é o motivo que te levaram para fazer a fisioterapia, primeiro, e aí depois como surgiu a ideia de investir no segmento, se tornar empresário dentro da área de fisioterapia. Então, a minha história é bem interessante, né? Como eu cheguei até a ser fisioterapeuta e, enfim, eu desde criança sou empreendedor, né? Assim, eu tinha um pé de limão em casa, eu vendia limão na feira porque eu queria. Nunca precisei, graças a Deus, meu pai tinha uma boa condição, mas eu sempre gostei. Eu tinha uma veia empreendedora em mim, assim, que mexia comigo, né? Então aí meu pai, notando isso, me chamou para fazer a contabilidade da escola de inglês dele. Ó, E aí ele tinha uma escola de inglês e eu cobrava os alunos, depositava, fazia toda a parte, né? Planilha não tinha no computador, era na mão ainda naquela época. Quanto deu, somava, fazia o depósito, fazia toda essa parte operacional com 13, 14 anos. Então isso me deu uma base muito interessante. Eu comprava e vendia som de carro, comprava e vendia violão, sempre fiz negócio. Aí quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, para ser fisioterapeuta, por que que eu escolhi qual é o fisioterapeuta e não intuito? administração, por exemplo, né? Eu estava numa dúvida muito grande. E aí, quando tava, as coisas de Deus acontecem e mamãe teve um problema de saúde muito sério. E eu não sabia muito o que eu queria. Eu sei que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, eu não sabia o que queria. Medicina não cabia no Não é meu bolso e não era também, o que não você sei se queria, era o isso que eu chamado que você queria, tinha para trabalhar. né? Entendeu? Aí eu prestei fisioterapia e tinha prestado administração. Só que nesse tempo do prestar vestibular, a mamãe ficou doente, ela teve um problema, ficou acamada e um fisioterapeuta foi todo dia até Marcião. Nunca esqueço de você, se sou fisioterapeuta é por você. Então, ele tratou da minha mãe, ele reabilitou minha mãe. E eu achei aquela atitude de uma humanidade, de um cuidado com o próximo, fantástico. Eu me apaixonei naquele momento. E Pô, aí eu bacana, passei na fisioterapia e a bacana. administração não tinha saído ainda, porque era em São Paulo, na capital. Eu sou do interior de São Paulo. Aham. E eu comecei a estudar fisioterapia. E eu falei, cara, aí saiu São Paulo, que eu tinha passado em administração também. Aí eu falei, já estava fazendo faculdade, Vamos aqui. vamos aqui, se eu não gostar, eu mudo de faculdade depois. E eu me apaixonei.
Eu me apaixonei pra fisioterapia, pelo cuidado, e, e fui nisso. E aí, mas assim, quando eu fui prestar vestibular para fisioterapia, tem uma passagem muito interessante. Eu cheguei e falei com o meu pai, falei, pai, eu não sei se eu faço administração ou fisioterapia. Eu vou fazer fisioterapia, mas Começar a quando cursar eu me ali. formar, você me ajuda a montar uma clínica para mim, para eu ser empreendedor, para eu ser empresário? Ele falou, te ajudo. Falei, beleza, então eu vou continuar na fisioterapia. Então, na largada, tu já Na queria largada, eu já empreender. queria empreender. Já queria fazer a Empreender, diferença no exato, eu mundão. queria ser dono do meu negócio. Eu não tenho nem carteira de trabalho, não sei o que é trabalhar com carteira de Com carteira trabalho. Eu assinada. não tenho, nunca tirei. Pô, bacana. Então, na largada, tu já chegou logo, teu pai falou, cara, quero, gostei, é um Exato. propósito de vida, mas eu quero também ter isso como negócio. Exato. E aí, quando eu me formei, né, eu fui rodar o Brasil inteiro de carro mesmo. Fui até Palmas, Tocantins, rodando de carro aonde eu poderia montar uma clínica. Se era no Mato Grosso, se era... Lá no interior a gente tinha essa visão de que a gente ia para lugares longes, onde estava se abrindo as cidades naquela época, que a gente Para poder ganhar conseguiria. campo. E aí, cara, não me tocava, não me tocava. Aí eu vim prestar um concurso em Brasília. Quando eu vim prestar o concurso em Brasília, eu me apaixonei pela cidade. E eu falei pro meu amigo que ele trabalhava, tem um amigo meu que se formou comigo, falou, ó, se tiver um emprego aqui, você me chama que eu venho. Um mês depois ele me ligou, na quinta, na segunda eu tava aqui trabalhando. Veio se encantou pela cidade linda, como diria Renato Russo. Exato, a cidade é maravilhosa, né? Brasília é apaixonante. Cara, quanto tempo você tem de atuação dentro do segmento? Eu tô fazendo 20 anos de formado esse ano. Inclusive, vamos juntar a turma de 20 anos Pô, agora em outubro. que legal, cara. Tenho 20 anos de formado na fisioterapia. Eu atuo desde o primeiro ano que eu me formei. Então, eu me formei em 2003, de novembro, né, de 2003. Comecei a atuar... Minha primeira paciente foi minha avó. Chegou lá pra dar um jeito isso, também. A minha avó tava acamada assim, não conseguia levantar, e eu consegui fazer ela andar, sabe, cara? Foi uma vitória. E tratando ela com um sebo de carneiro, aquelas coisas de vó do interior, né? E aí, Botou pra andar. quando eu tava tratando dela em casa, era minha pacientinha, e ao mesmo tempo, eu precisava de uma grana, né? E aí eu comecei a trabalhar na farmácia da minha irmã como balconista de farmácia para poder Girar um levantar uma dinheiro. grana, porque eu tava ficando em casa, tava ficando deprimido, tava sem fazer nada, né? Isso, estamos falando de janeiro a maio, por aí, Até né? antes de você vir pra cá. Eu vim para cá em junho. Então eu trabalhei na farmácia de março, abril e maio. Em junho eu vim para cá. E aí atendendo minha avó, né? Fazendo estágio. À noite eu fazia estágio em clínicas de pessoas de referência, que hoje no Brasil, referência na área de fisioterapia. E um deles Aprendendo metodologia, Exato, aprendendo como é que exato. trata. Todas as minhas férias da faculdade, 100% das férias eu fiz estágio nas clínicas. É Pegar uma o coisa jeito. que eu queria trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Botar em prática aquilo Eu que você sou estava meio aprendendo. workaholic, sabe? Eu sou meio workaholic. Cara, e deixa eu te fazer uma outra pergunta bacana. Você falou que veio pra cá pra fazer concurso. E aí, Sim. assim, e a nossa cidade é tido como isso, né? Brasília é tido como a cidade dos concursos, capital dos concursos, Isso. todo mundo querendo fazer concurso. E quando foi que te deu um estalo e falar, cara, não quero concurso aqui nessa capital, eu quero realmente empreender Não foi aqui bem nessa assim. Brasólia? Não foi bem assim. O concurso era da Fundação Zerbini, era para fisioterapeuta da Fundação Mesmo. Zerbini. A Fundação Zerbini é dona do INCOR, lá de São Paulo, né? O HCOR, né? Estamos falando de Adib Jatene, né? Então era uma referência trabalhar com pessoas desse tipo. Eles iam assumir o Hospital do Coração em Brasília. Enfim, esse concurso foi por água abaixo, porque o INCOR não assumiu. Não quiseram pegar. Não pegou, quem pegou foi o Hospital do Rio Grande do Sul. E a veia empreendedora é exatamente aquilo que eu falei no começo para as pessoas. Trabalhe algum tempo com algumas pessoas para você pegar. Você imagina um menino recém-formado, sabia empreender, vender um copo aqui e tal, não sabia tirar nota, não sabia nada. Você precisa aprender. Sim. Então a ideia é eu fui trabalhar para aprender e nesse tempo de aprender, achar o nicho de mercado que eu me apaixonasse e que ao mesmo tempo desse dinheiro, que eu precisava me bancar. Então, quando você chegou aqui na capital, você não ficou apaixonado pelos concursos, não. Você queria mesmo era fazer a diferença eu prestei o no mundo concurso. Não, empreendedor. exato, mas assim, o que é? Todo mundo quer ser o melhor na sua profissão. Sim. Então, trabalhar no HCOR. E o outro concurso que eu fiz foi do Hospital Sara Kubitschek, trabalhar no Sara Kubitschek para fisioterapeutas, É top. supra-sumo. É top.
Então, para um currículo, mesmo que eu seja empreendedor depois, isso é Valia a pena ter passado para aprender a metodologia exatamente, deles. exatamente. A mesma coisa foi a escolha da FGV. A escolha da FGV foi exatamente essa. Por que eu fiz na FGV? Porque eu sei que se a minha empresa quebrou, não deu nada, me lasquei na vida, eu tenho Conhecimento para um poder seguir em certificado frente. da FGV e eu vou pro mercado. Eu vou pro mercado. Eu adoro empreender, eu amo empreender, mas se precisar trabalhar em algum lugar, eu vou. Passo um tempo e depois empreendo de novo. Entendi. E aí, cara, como surgiu a ideia de montar espaço físico? Espaço Qual foi o físico. primeiro passinho ali, o primeiro tijolinho que chegou na sua cabeça? Que aí a gente tá contando a história do Guilherme, ele veio, se formou, veio pra capital, apaixonou por isso aqui, chegou por conta de concurso, como muita gente chega aqui na cidade. E aí agora, qual foi a hora que virou estalo e falou, cara, Então, agora chegou a hora de empreender nessa cidade, o- vou colocar a fisioterapia agora com o poder aqui do empreendedorismo. quando eu cheguei um dia, eu sempre quis, sabia a hora que eu ia montar uma clínica. Eu só estava percebendo Aonde, que aonde, local, qual como é que era era ser. por onde eu ia começar, né? E já estava com a Thaísa, minha atual esposa, Aham. né? Minha atual e sempre, eu só tenho ela. Aí, tá, essa ficou pra você, hein? E um dia eu cheguei em casa e ela estava chorando no sofá que a gente não tinha grana, não tinha para onde a gente ia, né? Um desespero. Acho que todo mundo no início de carreira já deve ter passado por Sim, isso, pô, né? altos perrengues. E aí eu falei, a gente já estava engatilhando de fazer o curso de Pilates desde o ano anterior. Aí eu falei assim, aquilo mexeu, me falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu como homem, assim, eu preciso. Falei, Thaís, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o curso de Pilates, a gente estava fazendo o curso de acupuntura, e eu vou negociar, eu consegui essa negociação, parar de pagar a mensalidade do curso de acupuntura enquanto pagava a mensalidade do de Pilates, e Vendendo depois almoço pra comprar continuar a a pagar. janta. Exato, aí, sem grana, fi. Consegui negociar isso, fiz o curso de Pilates, Aham. e aí eu falei, nessa mesma ideia, eu vou pro mercado, um pouco depois eu monto minha clínica. Só que eu tive um problema. Eu sempre fui gordinho. E o mercado saúde e fitness, ele é preconceituoso. Não Tava podemos cobrando a falar. conta. E aí a minha mulher era magra, ela conseguia emprego e eu não. E eu injuriei um dia, falei, quer saber? Ninguém me dá emprego. Eu vou Vou fazer o meu montar emprego. a minha clínica. Vou fazer o meu Vou emprego. montar a minha clínica. Vou montar a minha clínica. Isso eu estava no meio do curso de Pilates, porque a partir da metade do curso você já começa a trabalhar, né? Aí, vamos montar, vamos montar. Onde vamos montar? O pai da Thaís estava meio adoentado, ele é de Uberaba na época. Vamos embora para Uberaba? Ah, vamos, né? Tinha um lugar já para montar. No tempo que eu estava fazendo a formação, que eu acabei de me formar, abriram 5 estúdios em Uberaba. E Uberaba é pequeno. Nossa, já tinha então. Aí eu falei, acho que Deus faz as coisas certas. Eu falei, não vou para Uberaba, vou montar estúdio aqui. E montamos a clínica aqui. Eu e Thaísa. Vendi meu carro, meu sogro emprestou uma grana, meu pai emprestou uma grana, peguei um resto no banco, Bora. juntamos tudo, o estômago doendo todo dia, com medo de quebrar, porque Gastar tudo que tinha. porque tinha que gastei o dinheiro meu, do meu sogro e do meu pai. Já pensou se eu dou errado? Esse prejuízo ia ser Eu tô- grande. Desculpa o perdão da palavra, eu tô fudido. Só você não, você, seu sogro e seu pai. Todo Não, mundo junto. eles iam. E a vergonha, né, velho? E assim, cara, eu me lembro um dia, na época a gente usava muito cheque, né? Aham. Que os planos de mensalidade, Era tudo no checão. uns 5 meses de clínica, eu juntei, abri os cheques na clínica assim, na mesinha de centro da minha casa, e aí eu caí em choro. Eu falei, porra, deu certo, velho. Eu e Thaísa choramos, nos abraçamos, nunca esqueço esse dia. Eu abri os cheques aqui e falei, aqui, Thaís, só aqui tem a grana pra gente viver. Que maravilha, vencemos na vida. Dá pra nós casar. Ó, é? A gente morava junto, mas não casava, não Não era tá- casar, né? Aí, velho, 6 meses depois a gente casou E o trem começou a e deslanchar. aí deslanchou. Pô, bacana, né? Caminho Nós estamos bacana. falando de 2007. E como foram os primeiros atendimentos ali, então? Você tá falando que recebeu o cheque, é porque você atendeu uma galera. Como é que foram os primeiros atendimentos? Você chegou ali,
abriu a portinha, igual você falou, telefone no bolso, você e a Thaís ali na líder. E aí, como é que foi começar a prospectar clientes para entrarem dentro dessa clínica para começar atendimento? Como é que foi esse desafio? Deve ter muita gente em casa uma hora dessa aí, tomando seu cafezinho ali, pensando, cara, abri a clínica de fisioterapia, agora o que que eu faço para entrar gente no raio desta clínica? Tudo é estratégia. Tudo tem que ser pensado. Tudo tem que... Não adianta você querer abrir e não pensar. E eu tive a sorte de pegar o Pilates começando, né? Naquela época, 2006, 2007. E eu coloquei... Não tinha, escolhi a região de Brasília. Inclusive, era a que eu morava, era uma região que eu... Não tinha quase nenhum estúdio de Pilates na Asa Norte, na época. O que eu fiz? Meti uma faixona quando começou a obra. A obra durou quase 5 meses, né? Nossa. 4, você sabe como é que é a obra, né? Meti uma faixona lá. Em breve aqui, Espaço Físio, Pilates e RPG. E tocando pau na obra. E começou na obra as pessoas aparecerem. Porque Procurarem para fazer. não tinha Pilates na Asa Norte naquele momento. Então, coloquei lá e, além disso, quando a gente abriu a porta, uma semana antes, e continuamos isso, acho que durante Um tempo. um bom tempo, eu e Thaísa pegávamos panfletos, botava debaixo do braço, ia de bloco em bloco colocar caixinha de correio, ia no Lago Norte, cachorro corria atrás da gente, e a gente Panfletando. eu e Thaísa panfletando de casa em casa, e que não se tinha rede social naquele momento, né? Essa é a estratégia de marketing que tinha, que você tinha perna para fazer. Exatamente. Aí paguei um cara para ir no semáforo, o cara pegava os folhetos, embarcava, e eu mesmo ia lá entregar. Entendeu? Então nunca tive vergonha disso Tu foi puxar o fio mesmo, assim, cara. Vou trazer nego Exato. aqui pra dentro. E foi assim que a gente foi crescendo. Uma salinha que começou com 70 metros quadrados, né? Era uma sala de pilates de 30 metros, uma salinha de RPG, 2 banheiros e uma recepçãozinha mini. Hoje, só essa unidade que era 70 metros tem 600 metros, né? Fora, Então, fora mais 3 unidades aí, gigantes, né? Rodando. E essa estrutura, assim, você falou 70 metros ali, o que que você tinha ali dentro para conseguir se virar para atender? Porque estava só você e a Thaís, como é que você pensou na metodologia, os equipamentos, o que que tinha ali para você conseguir realizar seu início de atendimento? Tô te perguntando porque às vezes tem alguém já seguindo, fala, pô, eu não vou entrar, não vou ser o primeiro da Asa Norte, vou ser, sei lá, o 10º, o 20º da Asa Norte, ou não, eu tô indo para um outro bairro novo que está começando, enfim. Quero abrir minha portinhola, tenho força de vontade, quero seguir. O que que eu preciso ali para, pô, agora ter uma estrutura mínima para começar e dar para ir? Porque às vezes eu vejo muito empreendedor empacado. Então o cara tá ali empacado, pô, eu quero empreender. E aí o cara fica, pô, eu preciso do perfeito. Então eu tenho que ter uma estrutura gigante, eu tenho que ter 600 metros de clínica, tem que ter um recepcionista, tem que ter um monte de coisa. O que que tu acha que precisa ter ali para falar, cara, isso aqui já dá para você começar. Se você tiver boa vontade, boa capacitação, dá para sair. Para você descobrir isso, vou falar uma palavra chique agora, que eu aprendi depois do MBA, né? Precisa fazer uma coisa que chama benchmark, que é você visitar os seus concorrentes um a um, fazer uma aula experimental, pagar uma mensalidade, visitar o outro, vai indo, vendo como é que ele trabalha, como é que é a dinâmica de entrada do paciente, de saída, como é que é o trajeto do paciente dentro da clínica, para onde ele vai, como que ele funciona. Então você vai lá, passa às vezes um mês no concorrente, eu fiz isso. Aí, galera, vocês ajudaram o Guilherme a crescer, Eu viu? fiz isso, Mas naquele momento eu ia embora para Uberaba até então, né? Então, pô, mas valeu, cara. Os caras te ajudaram. Eu não vejo como concorrente. Ô, Cristine, eu juro que eu ia para Uberaba. Não é mentira, tá? Eu juro que eu ia para Uberaba, porque mudou a rota. Mudou a rota. E eu falei, ó, eu tô indo para Uberaba. E aí, de certa forma, eles me deram muita dica, né, de montar, como é que era o circuito de aula, e aí eu melhorei. Eles trabalhavam com um número X de pacientes, eu diminuí, entendeu? Eu fiz uma coisa, porque aí eu não tinha espaço físico, eu tinha que diminuir. Para atender todo mundo. Exato. Tem um sistema que a gente optimiza o espaço para ganhar mais número de pacientes. Esse tipo de coisa que a gente foi descobrindo, vendo os outros. Não adianta você fazer o novo, inventar a roda. Sim. Tem roda rodando, cara. Pegar alguma metodologia, Pega uma dar uma metodologia aperfeiçoada. e melhora ela.
Então essa seria uma boa dica para quem tá querendo chegar aí. É uma boa dica. Segunda dica que eu vou te dar, cara, não sei nem se tu pode abrir assim. Cara, como é que eu adquiro equipamento? Qual uma dica que você me dá aí? Pô, equipamento de Pilates é caro. E como é que você acha que dá pro cara começar, dá pro cara se adaptar, dá pro cara fazer? Uma dica boa, assim, Cara, pô, tô querendo montar um eu vou ser espacinho. bem parcial nisso, porque eu tenho uma preferência por uma marca, no qual eu até represento ela na parte de cursos. Sim, Eu tenho uma preferência pelos equipamentos da Fisiopilates. Eles são mais caros, só que a durabilidade deles, eu tenho o equipamento que eu comprei há 15 anos, eu tenho ele até hoje. Não me dá um problema. É trocar uma roldana, uma coisa ou outra. coisas simples. Agora, o que a gente vê de outros equipamentos é acidentes, ele quebrar com o paciente em cima, então o risco é muito grande, né? Existem novas marcas, mas eu gosto da Fisiopilates. Ele é feito com madeira maciça, a estrutura metálica é o mesmo equipamento. Imagina, um equipamento que vai para os Estados Unidos. É o mesmo equipamento que a gente usa, é o mesmo equipamento que os Estados Unidos usa. Então, você imagina o nível de segurança que tem que ser esse equipamento. Então, por conta das leis norte-americanas, que são muito mais rígidas do que a nossa. Se é um acidente lá, você tá Você enrolado. entendeu? Então, eu uso um equipamento que me dá segurança para eu dormir tranquilo. Então seria também essa uma segunda boa dica. Então, além de você ali estudar com alguém, aprender como é que funciona, você também primar pela segurança com uma boa qualidade de equipamento. Um bom equipamento, uma boa formação. Porque cursinho de Pilates tem em esquina, andando aí no balde. Ah, mas custa muito caro. Tá, mas aí o valor que custa é o valor que você vai ganhar. É o valor que retorna. Exato. Não dá para formar em qualquer buraco, usar qualquer tipo de equipamento. Não dá. Então, você já tem aqui uma barreira para a pessoa poder colocar no plano de negócios dela. Exato. Porque quando ela tem que trilhar nisso, ela tem que pensar que não dá para chegar com qualquer improvisação, porque pode acontecer um acidente e queimar a clínica logo na largada, né? Pois é, eu soube de uma situação que aconteceu em Unai, de um equipamento que a mola entrou no rosto da paciente e rasgou. Você imagina isso? Porque a mola da Fisiopilates, ela tem um mosquetão que prende. Sim. E a mola de alguns equipamentos, a própria mola tem uma garra assim, ó. E aí ela escapou, pegou no rosto da paciente. E aí? O que você vai fazer? Vale a pena? Não vale. Para esse segmento, não vale. Não vale. Você lida com saúde. Segurança em saúde é primordial. Não vale. Para esse tipo de segmento, não vale. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um trapézio, que é aquele equipamento maior lá do estúdio de Pilates. Um trapézio de uma marca mais simples, você consegue comprar por 2, 3 mil reais. Um trapézio da Fisiopilates, 10, 11, 12 mil reais. Só que, e aí? Vale ou não vale? Para 10, 15 anos, né? Para você não precisar nunca trocar. Entendeu? Então tem que investir. Tem que investir. Tem que investir em qualidade. Tem que investir em qualidade. Cara, pergunta que todo mundo sempre faz no mercado de saúde. É um desafio, é uma barreira. Particular ou convênio? Qual a diferença do tratamento para os dois? E qual uma estratégia, assim, vou montar um negócio hoje do zero. Quero trabalhar particular, quero trabalhar convênio. Como é que você vê isso aí funcionando no mercado? Quais são os diferenciais na gestão mesmo, no ticket, na prática? Como é que funciona isso aí para Essa é uma escolha que você não tem no começo. Você vai começar com particular. O convênio ele não te credencia com menos de 2 anos de casa. Você tem que ter experiência. Tem que ter chão. Essa é a primeira nota de corte. Tem que ter chão. E então, você precisa criar um método que se pague essa estrutura até você pegar nome e ir credenciando. Apesar que tem a associação médica hoje que dá um suporte. Mas ela não te dá georreferência. Não te dá um suporte. Já dá para você começar com os clientes ali de plano. O problema você precisa gerenciar seu capital de giro. Se você mexe com convênio. Você tem que ter dinheiro. Agora estamos começando a falar agora sobre finanças. Então essa frase é importante. Se você quer abrir um negócio particular, mais recebimento à vista. Se for convênio, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro para capital. Tem que ter capital. Senão não roda o negócio. Tem que ter capital. Senão você morre na praia com dinheiro a receber. Eu aprendi com um amigo meu, dono da ACT. O merchandise. Que me ensinou que você tem que ter 3 vezes o custo fixo para poder
manter Um o negócio funcionando. negócio saudável. Mas é um mercado complicado mesmo. Independente do merchan, tem que colocar na ponta do lápis quando você vai empreender nessa área. Porque se for para empreender na área de saúde, trabalhando com operadora, trabalhando com convênio, inevitavelmente você vai precisar de capital de giro para poder segurar esse giro que os convênios dão com as clínicas, né? Sim, sim. Mas eu queria colocar uma coisa que você tocou, não é bem um merchan, mas é uma coisa que eu aprendi muito falando de gestão, Sim. né? Que a gente entrou um pouco nessa parte de gestão agora quando a gente falou de capital de giro. O que eu mais aprendi na minha pós-graduação da FGV, o que eu mais aprendi de tudo, é que eu preciso ter sempre uma consultoria na minha empresa, porque eu sou um profissional de saúde. Pô, legal, A gente é limitado. legal. Eu tenho muitos colegas, até médicos, sabe? Que tem essa visão de eu faço Eu tudo. empreendo, eu Cara, não saio e vou adianta, a nessa. gente é limitado. Porque mesmo que a gente vá fazer uma administração, a gente vai fazer a administração de um médico, de um fisioterapeuta, de um A nutricionista. A gente não cabeça vai. pensa diferente. Exato, exato. A partir do momento que você faz uma FGV, você entende como é que é o processo e você sabe demandar para uma boa consultoria. Cara, que tem um peso muito grande você entender os números. Você não precisa fazer, você não Claro. precisa, pô, entender como é que chega ali, mas você Como é poder que você conseguir lê um ler, né? BP, o balanço patrimonial, Como é que você lê. e aí? Como é que Isso você é faz? importante mesmo. Uma DRE, você Cara, tem que aprender eu tava para conversando. cobrar. Isso é bacana você estar falando aí. Essa semana eu estava conversando com uma educadora financeira que procura a gente lá no escritório para fazer uma parceria e tudo. Ela falou: eu acho que o nosso negócio interage. Aí eu ouvi como é que era o serviço dela. Eu falei: cara, o nosso negócio interage muito. Porque se você está trazendo clareza, que esse é o papel da consultoria, esse é o papel lá da nossa terceirização financeira, é trazer clareza e previsão de número para o cliente. Fala, pô, se agora o cliente da clínica ele entende que o fluxo de caixa dele precisa de 3 meses para ele poder receber, que o atendimento de hoje, de março, ele vai receber em abril, maio, em junho, quiçá julho, ele não pode gastar esse dinheiro hoje e ele não pode achar que o dinheiro que ele está recebendo hoje é referente aos atendimentos de hoje. E é Ele isso. vai viver com o almoço para comer a janta. Se não, ele vai quebrar, ele vai viver Exatamente, desesperado, vai entrar exatamente. questão de energia financeira no negócio dele que ele não vai conseguir se reerguer. Aí você imagina você não tendo 3 meses de capital. 3 meses, tá? Estamos falando em 3 meses. Você não tem 3 meses, você não tem dinheiro pessoal guardado, você não tem nada. Você vai vivendo conforme a sua empresa, misturando capital com dinheiro próprio, aquela doideira. Aí vem uma pandemia. Como é que você vai sobreviver? Não sobrevive. Vai para a placa de aluga-se no outro dia. Não é? Vai para a placa de aluga no outro dia. Então, o fato de eu já tinha vindo com consultorias antes, e depois entrou a própria CT, que eu sou cliente da CT, né? Mas já tinha uma outra consultoria antes. A gente faz, acho que uns 8 anos que a gente tem uma consultoria Sempre sendo constante acompanhado. para melhorar, sendo acompanhado para a gente poder direcionar. E assim, o fato. Desde 2017, mais ou menos assim. Então, que a gente vem com esse tipo de consultoria. Então, a partir daí, a gente aprende a demandar, né, Juninho? Você começa a sair da cadeira de faz tudo, de estar fazendo planilha 11 horas da noite, igual você acabou de falar aí. Saía dos atendimentos, chegava em casa, menino chorando, mulher gritando, panela no fogo, e você lá tendo que fazer planilha, quebrando cabeça, para começar a olhar número e ter E estratégia, eu né? noto que eu tenho muito colega assim ainda. Que Essa era até acha uma que pergunta ele que eu ia te vai fazer. Como é abraçar que o você vê mundo. a abertura dessa turma? Fisioterapeuta, que é o nosso tema, a gente pode abrir para saúde Sim, ou sim, fechar, sim. restringir para fisioterapia, para a abertura deles para a gestão, para entender essa questão de, pô, preciso de um apoio. Consultor não é um cara que vem me dizer o que eu sei porque eu não dou conta de fazer aquilo que eu já sei. Uhum. Como é que você vê a maturidade do segmento aqui em Brasília para falar, cara, a galera precisa de mais apoio. Se vocês querem sair de uma estruturinha de 70, chegar em 600, chegar em 3 unidades, 4 unidades, 10 unidades, se não deixar a prática da fisioterapia, do atendimento em si, mas, pô, passar para a cadeira de gestor e também gerir, também praticar a fisioterapia quando você
quiser ou puder, mas se um dia você ficar doente, se um dia você quiser viajar, se um dia você quiser fazer outra coisa, você poder se afastar da sua empresa. Como é que você vê a maturidade no segmento para aceitar uma consultoria financeira, para aceitar uma terceirização, para aceitar outras frentes? Eu acho que pouca maturidade, primeira coisa, até Baixa. por não achar isso importante. Achar que é a mesma coisa que eu falei, achar que Eu dou conta, eu faço, eu me mas viro. não é por querer. É porque a fisioterapia é diferente de uma clínica médica, ela é de grão em grão. É um custo baixo que a gente vai ganhando de pouquinho em pouquinho, diferente de uma cirurgia, que o médico ganha Pô, uma grana um bolão. gigante e ele toca a operação dele. Diante disso, um cara que está nesse meio, atendendo até morrer e tal, para ele sair desse círculo vicioso, ele vai precisar deixar de comer o sushi, deixar de sair com a esposa, pegar essa grana e investir numa consultoria. Porque ele não está sabendo administrar o seu negócio e ele vai quebrar. Não vai alavancar, não Não vai vai rampar. alavancar. Vai ficar ali, no mais tardar, no Se mais do mesmo. ficar, Antônio. Se ficar. Muita gente quebrando cabeça ainda aí, né, Guilherme? Muita gente. E eu fico com dó, cara. Eu fico com dó porque a gente começou imaturo e foi criando, querendo, né? E aí teve que aprender na marra muita coisa. Mas tem que ser, cara. A vida não é Não é que não é um mar de rosa. A vida é massa. Mas ela é ação. Ela tem seu preço, ela tem Uma o coisa preço das suas muito escolhas. importante, que foi também um divisor de águas para a minha evolução. O cuidar de mim, da minha cabeça. Fazer uma boa terapia, cuidar da parte psicológica, cuidar dos seus medos, porque empreender dá medo. Pô, demais. Pô, demais, Empreender hein? me dá dor na barriga, velho. A gente falando isso assim, aí eu tô falando de, pô, 3 meses de atendimento. Você atendendo e tá devendo, porque é até uma coisa que eu ia passar aqui, que é falando sobre como é que é o formato de contratação de profissional, mas você devendo ali a galera que tá trabalhando com você, e aí você olhar a conta que tá todo mundo para receber no futuro, e você olhar, caraca, tem água, tem luz, tem telefone, tem aluguel, tem isso, tem aquilo, tá tudo chegando, e eu tô sem grana, a grana tá no convênio, ninguém me paga, o particular às vezes tá no cartão parcelado um FII pouquinho cada mês. Como é que a cabeça desse empreendedor da fisioterapia atende? Tem que ter muito equilíbrio. E Cara, tem que tratar. Vou te porque contar porque eu já surtei várias vezes. isso que eu falo, porque eu vi você falando sobre fazer Eu já terapia surtei. mesmo ali, ir no psicólogo, Eu acho que um não só na atendimento, fisioterapia, viu, Antônio? O empreendedor empreendedor precisa geral. ter um pouco de sangue frio. E eu me cobro isso, de ter sangue frio, que eu não tenho. É um esforço diário para ter esse De ver sangue frio. assim, os números Eu todos e sou falar, filho, vai dar eu certo. sou filho de 2 funcionários públicos que Pô, então, queriam que eu fosse funcionário pô, público. então tu é bem-vindo aqui na capital, né? Que tem um bocado de gente aqui com Só que eu nunca tive. Só que o pai do meu pai Era tinha uma empreendedor. loja de 11 portas na cidade dele. A minha irmã é empreendedora. Entendeu? Eu sou de família Meu avô, do lado do meu pai, teve fábrica de refrigerante. Foi Então tá na veia empreendedor. ali. Tá na veia. Esse desafio de ter sangue frio tá na veia. Uma vez eu tinha um amigo, que é um dos meus amigos mais bem-sucedidos lá da minha região. Sim. Ele tem postos de gasolina e tal. E um dia eu tava no posto dele conversando e eu vi um cara com um carrinho bem ajeitadinho, um golzinho quadradinho, rodinha e tal, mas ele tinha um toca-fita. Rapaz, isso revelou a idade agora. É verdade. Rapaz, isso revelou a idade. Mas ele tinha um toca-fitas. Pra quem não sabe o que é toca-fita, é uma fitinha que tocava música antigamente. Isso revelou a e tal, idade, botava. rapaz. E eu falei assim, olha, e eu tava com um CD para vender, um aparelho de CD para vender. Aham. Aí, Thiago, você lembra dessa história? E eu falei, cara, eu vou vender CD pra esse cara. Esse cara é o cara perfeito pra comprar. O cara tem um carrinho legal, quer ter um CD, e fui lá e vendi pro cara. Então, essa visão empreendedora, Tu já tinha. eu já tinha, de ver, enxergar a oportunidade de negócio. Mas mesmo assim, mesmo você tendo um sangue empreendedor, uma pegada empreendedora, mesmo assim, O medo tinha. o medo vem, né? O medo Vem vem. muito, cara. É bacana. O Você... medo é a coisa que mais me atrapalhou. Que mais me atrapalha. Mas eu falando, é Que bacana. eu gastei muito dinheiro em terapia, em psiquiatra. Pra livrar Tomo antidepressivo até hoje por causa dessa porra.
Não, eu acho interessante porque, assim, quando a gente fala, todo mundo acha assim, não, empreender é bonito. O cara vem Não, aqui, não fala que tem um sou. monte de clínica, papapá, papá, e é tudo mar de rosa, tudo é bacana. Não é um mar de rosas, E, não. cara, é todo dia, né? É Mas a constância, né? vida, a maturidade hoje, Juninho, que eu tenho, né, devido a mais de 40, né? Hum. Mais de 40, me dá certa noção de que a vida sempre vai ser assim. Vai Um ter o alto, vai ter o aprendizado baixo, vai ter um momento de constante. dificuldade, um Não momento de adianta oportunidade. você se desesperar, entendeu? Não dá pra ficar no oceano Não azul o tempo dá. todo. E se você me vê há 10 anos atrás com um convênio atrasado, não sei o que, não sei o que, eu não dormia, desesperado, ficava sem comer, dor no estômago, Então né? agora você tá E treinando na aí ficava cabeça. revoltado, por que que isso acontece comigo? Ah, não sei o que, aquela doideira, né? E assim, cara, a vida não é. Nesse morango. Enfim, eu não sou filho de pai rico, Então né? não dá Eu pra tenho que seguir a vida. trabalhar. Cara, voltando agora mais para a área de como é que a gente monta, como é que a gente segue, como é que a gente faz. Como é que se dá esse recrutamento e seleção, essa contratação? Porque também é um desafio que as pessoas têm. Então agora eu já montei, eu já me formei, eu já pensei como é que eu vou montar esse negócio, eu fiz lá um cliente fantasma, eu aprendi um pouco como é que os outros fazem, eu fiz um benchmark bem bacana com todo mundo, entendi a realidade particular, entendi a realidade de convênio, e agora eu venho para, pô, preciso de gente para trabalhar comigo. Já peguei a dica de equipamento, já peguei a dica de tudo, tô com uma estrutura lá, agora eu preciso de gente. Como é que funciona gente dentro da fisioterapia? Fisioterapeuta comandando Eu acho que fisioterapeuta. funciona como qualquer negócio. Não é diferente. A questão é, o cara chega para uma entrevista comigo, se eu noto que ele não tem os mesmos princípios que tem na minha empresa, que é Deus no coração. Esses são os valores Valores. que são inegociáveis da minha empresa. Deus no coração, humanidade, respeito ao próximo. Não tem essa humanidade, não olhar pro, não cumprimentar a menina que dá, que toma, que serve o cafezinho para ele que vem na entrevista. Ele não tem condições de ficar na empresa se ele não faz isso. Porque aprender a técnica, se o cara tem isso e eu ensino para ele, dá tesão de ensinar a profissão para pessoas que são assim. Entendeu? Pô, Se ele mas. tiver, é melhor ainda. Então, é aquilo que eu te falando. E quando não tem isso, e por acaso a gente erra, às vezes, e contrata, às vezes por desespero de causa, porque acontece. Ah, mas às vezes você, A você pessoa não erra na contratação. consegue ficar na empresa. Ela não consegue. Então hoje você faz uma análise tanto comportamental, quanto de valores, quanto Mais de comportamento, profissional, mais comportamental e de valores. do que de técnica. A técnica, Técnica deixa que tirando eu me o ensine. Pilates, os Pilates, porque a gente, como a gente é referência do Pilates, que a gente é Escola, centro formação. de treinamento da Físio Pilates, não todo mundo que tem que ter a formação do curso da Físio, tirando que eu sou obrigado, Sim, né? Então ali eu tenho mais eu tenho duas, ele tem que ser da Físio e tem que ter os valores. Mais difícil ainda. sim. Porque às vezes eu nem abro um horário, deixo a clínica fechada um horário porque eu não encontro alguém que tem esse valor. Eu prefiro do que ter dor Não de ter cabeça. agenda do que ter dor de cabeça. Exatamente, exatamente. Cara, como é que você vê isso assim no novo milênio? Que a gente tem uma dificuldade hoje com uma formação mais nova, uma galera mais nova, para você ter essa fidelização, esse espírito de equipe de liderança, esse engajamento. Como é que você tem sentido essas tuas consultas, essas tuas entrevistas, galera que vai chegando para você, que vai querendo entrar, vai querendo praticar? Como é que é essa crise de ansiedade, essa vontade de acelerar dentro da carreira, esse impulsionamento? Como é que você tem lidado com isso? Isso é uma realidade dentro do seu negócio ou não? Quem entra na minha empresa fica. Então eu tenho, assim, raramente as pessoas saem, entendeu? Acho que porque gostam do nosso ambiente. Não sei te explicar o porquê. A gente gosta que as pessoas fiquem, a gente tem essa fidelidade, a gente gosta, respeita as pessoas. A gente sabe que todo mundo pode melhorar a cada dia. Ah, tem um erro aqui, a gente vai conversando, vai melhorando. A gente Vai indo. acredita nas pessoas. Você tem um turnover baixo lá. E tenho. Mas é porque a gente acredita neles, sabe? Independente da faixa etária. O que eu acredito, Guilherme? Eu acredito que
sempre vai ter gente boa no mundo, em qualquer faixa etária. Pô, legal. Boa, que eu falo, boa de Legal. coração, boa de trato, sempre vai ter alguém bom. Vai ter gente ruim. É 50-50, cara. Eu acho que até mais, tá? Eu acho que tem muito mais gente boa do que gente ruim. O ruim é só o que se destaca, né? Mas tem muita O gente ruim é boa muito trabalhando aí. menos, muito menos. Bacana. Guilherme, agora eu vou conduzir um pouquinho o nosso bate-papo pro seguinte. Quem tá lá em casa agora tomando seu cafezinho, lá relaxado, pô, agora acho que entendi, tudo bacana, mas eu não quero empreender. Não é essa, eu também não quero ser profissional na fisioterapia, mas eu sou usuário da fisioterapia, né? Que, cara, eu sou, todo mundo é, você é, todo mundo um dia foi ou será usuário da fisioterapia. Ainda mais quando você vai falando sobre toca-fita, quanto mais toca-fita você vai falando, mais usuário você vai se tornando da fisioterapia. Quanto mais gente que conhece toca-fita, mais é Cadê teu a caneta cliente. Bic pra gente voltar a fita? Pronto. Cara, que é uma terapia convencional? Quais são os vertentes da fisioterapia? Como é que você falaria assim? O cara tá lá em casa, pô, tô chegando aí, eu rodei a fita na caneta Aham. Bic, tô chegando numa idade de dar uma recalchutada, pô, me falaram da tal de fisioterapia. Cara, o que é uma fisioterapia convencional? O que é uma Então, terapia não convencional? a Espaço Físio, hoje a gente tem terapia convencional e não convencional, né? Fisioterapia clássica, fisioterapia com os equipamentos, né? Aqueles choquinho, luz vermelha, infravermelho, que é um equipamento mais antigo que eu gosto, da época do toca-fita, né? E os exercícios, né? Que são o que cura, na verdade, são os exercícios, Aham. né? Então a gente tem esse modelo. Esse é o modelo de fisioterapia convencional, né? Temos lá. E a gente tem um detalhe que é um outro diferencial, no máximo, 4 pacientes por horário na fisioterapia. Então isso é Ma uma terapia é, convencional. Eu vou usar não, choquinho, vou isso é usar uma gel. coisa, é a terapia convencional da Espaço Físio. Ah, Normalmente as pessoas usam o espaço com a 7, galera. 8 para um fisioterapeuta, um monte de estagiário, ou seja, na Espaço Físio não tem estagiário. Até porque, para que as pessoas saibam, não se pode ter estagiário na área de fisioterapia. O conselho não permite. Quem tem, não está fazendo a coisa certa. Entendi. Apesar de ter muito comum isso, mas como é que faz para o cara aprender? Tá, ele pode aprender, mas ele não pode ganhar, Ele não pode ministrar ali. ganhar dinheiro, ele tem que estar auxiliado, ele está do lado, assim. Tem todo Ele vê como é que isso. Na área funciona de e tal. fisioterapia existe essa limitação. Então, na clínica não tem estagiário, todos são fisioterapeutas. Bacana. Essa é a fisioterapia convencional. Aí as fisioterapias Não convencionais agora. alternativas. O Pilates É uma fisioterapia. ele é muito mais que uma fisioterapia. É uma técnica desenvolvida por um alemão que fisioterapeutas se utilizam dela para reabilitar pacientes. Pô, legal. E para treinar também. Então, Para treinar. então essa é Isso. um tipo não convencional de Isso. melhoria de qualidade Isso. de vida e de Melhora a postura, movimento. respiração, movimento, flexibilidade, consciência corporal, equilíbrio. É uma das técnicas mais completas que eu conheço. Pô, legal. Tá? De melhora do ser humano, melhora do corpo em si como um todo. Temos, na clínica tem osteopatia, que é uma técnica inovadora, que uma das pessoas, que quem tem hoje no Brasil tem várias escolas, e as mais famosas são a Escola de Madrid e o IDOT. Andanças. nos meus estágios da faculdade, eu trabalhava no cara que fundou o IDOT, na clínica do cara que fundou o IDOT, que é o Zezé. Eu trabalhei na clínica dele, fazendo estágio, na época de faculdade, mesmo que não podia, eu fazia. Eu queria aprender. E aí eu fazia estágio nessa clínica. Essa é a osteopatia, que é uma técnica de estalar os ossos, de Pô, tá no clec, clec, mall, clec, você vê, clec. vê hoje no Instagram a galera se quebrando toda aí. Mais ou menos, porque tem a quiropraxia também. Mas eu sou quiroprata, sou quiropraxista, mas eu não atuo porque eu acho ela um pouco perigosa. Mas isso é uma opinião minha, Sim. tá? Eu tenho bons quiropratas, tenho bons profissionais nessa área. Mas enfim, eu prefiro a osteopatia. Por que esse Guilherme prefere a osteopatia? Porque o cara, para ser um osteopata, ele tem que estudar quase 5 anos para ser osteopata. Depois, com uma pós-graduação muito forte, de muito estudo. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Além da osteopatia, tem RPG, que é desenvolvido por um francês, que é o Philippe Suchat,
que é uma técnica de alinhamento da postura, no qual é feita numa maca dura, que é um tratamento também não convencional, né? Como as pessoas falam, né? Então, Pilates, RPG, é, e a acupuntura. A acupuntura que é muito interessante, né? Hoje o fisioterapeuta foi o primeiro profissional que reconheceu como especialidade a acupuntura, antes do médico. Legal. Depois a medicina Bacana. reconheceu, né? E Enfim, aí tem. e aí foi, mas foi o fisioterapeuta. Então a acupuntura é uma medicina tradicional chinesa que tem nada a ver com a medicina alopata natural, normal. Então essas são as técnicas não convencionais que eu E conheço. E tem várias, tem N tem técnicas. a técnica. Deixa eu te perguntar uma pergunta. Hoje estou lá em casa, tô com um jogo, sei lá, com dor na minha lombar, que é uma dor padrão que todo trabalhador brasileiro tem, por sentar errado, por ficar posturado errado, por ficar mexendo no celular de cabeça baixa, enfim. Como é que eu falo, pô, não, cara, eu quero um tratamento não convencional. Conversar com o meu fisioterapeuta ali, pô, eu não quero ter ondinha de choque, não quero ter gelzinho e ficar mexendo numa barrinha. Como é que eu percebo? Onde é que eu busco isso? Falar, pô, eu quero um negócio mais bacana, um negócio que de repente seja mais proativo, um negócio mais encaixado pra mim. Onde é que eu vejo? Como é que eu converso? Onde é que eu me informo? Então, isso vai muito, hoje em dia, os nossos pacientes, a maioria deles que vêm de convênio, eles vêm pela ortopedia, pelo ortopedista. Hoje em dia tem muito mais ortopedistas ligados nessas terapias não alternativas e vendo o resultado que elas dão muito maiores do que a terapia convencional. Então, tá vindo muito indicação do próprio Já vem do próprio médico médico já pra para você isso. fazer um tratamento Mas diferenciado. como é que funciona a dinâmica na espaço físio? Ele vem para o avaliador e o avaliador, se ele vê alguma necessidade de alguma técnica que, Se enquadra ali. mesmo que a gente não tenha técnica, mas uma técnica que não tem no espaço físio, e eu indique que aquilo melhore, a gente vai falar para ele, fala, olha, faça isso que você vai melhorar. Entendi. Porque o que a gente quer é que ele melhore, entendeu? Porque ele saindo do espaço físio, melhorando, Pô, tá bom, mas poxa, você fez o ele objetivo. vai fazer a propaganda. Agora, se ele sai da espaço físio sem melhorar, propaganda negativa, ela vai muito mais, ela se propaga muito maior do que a propaganda positiva. Entendi. Você tá falando aí um pouquinho de Pilates, falou que melhora a postura, melhora aquilo. Hoje dá para ser utilizado como uma prática esportiva? Sim, sim. Se enquadra bem? Eu vejo muita mulherada fazendo, não sei se serve para Isso é mulher, para preconceito, homem, isso é para alguma preconceito, coisa. isso é preconceito. Não, o Pilates, até eu estava ouvindo uma entrevista com, acho que foi com o Paulo Musi e mais um outro, caras que são halterofilistas, caras Aham. muito fortes. E estavam falando exatamente sobre Pilates, né? E aí rolou essa conversa, rolou esse papo, é para mulher, não sei o que. Ele falou, cara, vai fazer uma aula de Uma aula Pilates para você ver o que que é. Você sai de lá moído. moído. Porque Então, esses caras não têm esse tipo consciência. E quanto mais musculação você faz, mais encurtado você é. e aí vai criando Entendeu? dor, não vai criando falta de alongamento. Isso, exatamente. E aí o Pilates atua bem nessa frente. Exatamente. Bom, bacana, porque eu vejo o pessoal muito falando, pô, eu quero fazer uma atividade física diferente, quero fazer um movimento, eu não tenho paciência para aquele som alto, aquela barulheira, aquele sistema de academia. Então ele pode usar, sim, o Pilates como uma alternativa. Teve um cara que usou um slogan, ele tinha uma academia. E ele falava que era uma não academia. A Sim, academia dele era uma não academia. E eu achei super legal esse slogan. E é mais ou menos isso. O Pilates, quem faz Pilates normalmente não gosta de academia. porque, pô, não tá Porque aquele ele som, busca como uma aquela... atividade e é intenso. Intenso. Então dá para ficar em forma, E é um dá. intenso de alguma forma o seguinte: eu tenho pacientes de 8 anos a 95 anos. Eu consigo modular o Pilates de uma forma que eu quiser, mais fraco, mais forte. E eu tenho pacientes ginastas, eu tenho pacientes professores de educação física e tenho vovós de 95 anos que eu consigo modular. É lógico que uma avó de 95 anos é um atendimento personal, É né? diferente o É um tratamento. atendimento diferenciado. Mas eu consigo modular. Eu, por exemplo, eu faço atividade física 6 a 7 vezes por semana. 2 dos meus dias é fazendo pilates. Eu faço academia, musculação e 2 dos meus dias é É, exatamente Pilates. para poder ganhar flexibilidade,
ganhar, não perder a mão. Faço sempre com um colega para me dar direcionamento, entendeu? Pô, legal. Então é uma nova atividade física pintando aí para quem não tá afim Ela de... é muito mais do que isso. Ela é muito mais que uma atividade física, ela é muito mais que uma reabilitação. Ela é quase uma filosofia de vida, assim mesmo. É uma técnica muito legal. Pô, legal. Então, para você que tá em casa, tá vendo? Fisioterapia você tem as convencionais que a gente falou aqui, que aí tá ali liberado pelo plano, e as não convencionais, que seriam todas essas que traz diversos benefícios aí. Tem umas que são pelo plano também, né, já O Pilates tem alguns planos que libera. já liberam. Não, bacana. Então, Guilherme, a gente fechando o nosso bate-papo aqui, a gente passou então por uma abertura, profissionalização, como é que você entra dentro do segmento e qual dica você dá aí para quem está querendo tanto se formar, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, quanto para quem está querendo abrir um negócio na área de fisioterapia. E eu vou deixar aqui uma pergunta de ouro para você aqui. Dá para ganhar dinheiro com fisioterapia? Então, começando pelas dicas, depois você deixa o dá para ganhar dinheiro pro fim, que é a então, cereja do bolo do negócio. Então você pega, vamos por partes. Dica para quem quer ser fisioterapeuta. Isso, entrar no segmento. Cara, eu acho legal, gostei do que o Guilherme falou aqui, foi um bate-papo bacana, quero ser físico. É uma que, assim, se você pensar em dinheiro, ela é uma profissão difícil. Árduo e não vai te retornar esse dinheiro todo. Mas ao mesmo tempo, respondendo a segunda pergunta que você falou sobre empreender, se você, como eu disse no começo, você tem que ser o melhor que você possa ser. Você tem que doar o sangue, vai passar fim de semana trabalhando, vai passar fazendo curso, se capacitando ali, ou trabalhando. Não tenha medo de trabalhar. Se você quer ser empreendedor, você não pode ter medo de trabalhar. Aquela história de que você chega sexta-feira, meio-dia, não existe para quem ser empreendedor. Isso aí não existe. Você tem que se doar. Não tem hora, não tem local. Não tem hora, não tem local. Você vai viajar com a sua família no final do ano e o celular vai tocar e você vai ter que resolver um problema. Você vai ter que se virar. Então, se você fizer isso e encarar com seriedade nesse formato, é possível que você dê certo. E o dinheiro sai. Então, galera, a gente teve aqui nesse episódio do Café com Números com Guilherme Maluli dando dicas do universo da fisioterapia, tanto para você ser profissional quanto empreendedor, no nosso Café com Números. Valeu, Gui. Valeu, Juninho. Tamo junto.